Vamos à leitura da palavra do Senhor, porque essa semana é a semana da gratidão e a leitura e o estudo bíblico. Nós teremos que estudar 1ª e 2ª Coríntios. E a gente está já em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ver se a gente consegue o 7 e o 8 hoje. Acho que dá, que é bem curtinho. É que eu começo falando, paro nos versículos e aí alonga um pouquinho. Mas vamos ver se a gente consegue. Todo mundo com a Bíblia na mão. Quem não compartilhou, compartilha. Seja generoso. Não pense só em você, não. E a gente vai levar essa palavra a outras pessoas em nome de Jesus. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e ele vai falar no capítulo 7 sobre o casamento. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Vamos lá. Capítulo 7 de 1 Coríntios, todo mundo com a Bíblia. Eu vou ler o capítulo todinho 7, então não faz sentido você só ficar ouvindo. Não faz, tem que estar com a Bíblia. Eu acho que não faz sentido, né? Você ficar só ouvindo sem acompanhar a letra da Bíblia. Vamos lá, diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, palavra de Deus. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Cadê os homens para dizer amém ou não amém? Paulo está dizendo que era bom que o homem não tocasse em mulher. Eu acho que eu não estou vendo nenhum homem dando amém, não, viu? A gente fica calado, né? Deixa Paulo aqui com o ensinamento dele. Mas vamos lá. Ora, quantas coisas, repetindo, que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Está escrito. Versículo 2, mas ele diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Paulo está dizendo, veja bem, eu tenho um conselho para você, Timóteo, igreja de Corinto, desculpa. O bom mesmo é que o homem, ele ficasse só. Agora, por causa da prostituição, cada um tenha o seu esposo, cada um tem a sua esposa. Fechado? Tudo certo? Paulo está dizendo, eu concordo com o apóstolo Paulo, pastor. Tá certo. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que numa união, num relacionamento conjugal, o corpo do marido não é dele, mas sim da esposa e da esposa do esposo. Tanto isso fica mais compreensível se a gente lembrar da aula de ontem, que eu falei sobre a prostituição, capítulo 6, versículo número 18, que Paulo diz, fugir da prostituição. Fica mais fácil da gente entender isso porque lá na cidade de Corinto havia algumas religiões que para as pessoas se consagrarem àqueles deuses, e tinha uma deusa lá, muito famosa, a deusa Diana, para alguém se consagrar a essa deusa, as pessoas tinham que ter relação, os homens tinham que ter relação com as sacerdotisas. Então era um bacanal, uma safadeza maior do mundo, e isso era comum. As pessoas iam se consagrar àquela deusa e ali Paulo ele vai mostrar que enquanto o homem estava naquela orgia ali,
ele estava se entregando, sendo uma só carne com aquela deusa, com aquela entidade, com aquele demônio lá. Paulo vai trazer essa mesma visão para aqueles que aceitaram Jesus. Quando você aceita Jesus, você está fazendo parte do corpo de Cristo. Há uma ligação, há um laço formado. Trazendo agora para a relação entre homem e mulher do casamento, a gente também vai ver essa unidade. Então Paulo ele deixa isso bem claro, de forma que agora, e aí não existe mais um ser totalmente independente. E quem é casado aqui, eu vi muita gente dizendo eu, tem que entender isso, né? Numa discussão, por exemplo, não existe num casamento quem sai vencedor, quem tem razão. A gente precisa entender isso, e eu sofri um pouquinho porque não entendia isso, né? E a melhor coisa no casamento, faça isso, você vai ver. A melhor coisa é você sofrer o dano, porque daqui a pouco você vai ver que a sua visão estava deturpada, não era bem aquilo, e você vai conquistar o respeito do seu cônjuge. Você vai adquirir autoridade sobre o seu cônjuge. Não é no grito, não é na ameaça, não é eu tenho razão, você não presta, não sei o quê, você fez isso, você é assim, você não sei o quê. Irmãos, claro que eu não tô pregando aqui um mundo de fantasias. Tem problemas. A minha relação com Clarissa, ela é uma relação 100%, no sentido de que, meu Deus do céu, eu não lembro quando eu tive alguma discussão com Clarissa ou porque Deus me deu uma mulher que é uma bênção para mim, né? Então, mas tem problemas. Eu estou falando pessoas que vivem de problema, irmão. Isso é muito ruim, porque você está brigando contra você mesmo, sabe? Você está querendo destruir você mesmo quando você entra nesse caminho de discussão, de ciúme. Eu atendi recentemente um cidadão assim, um irmão. Meu Deus do céu, o cara o maior ciúme da esposa, sair atrás da esposa, ele me contando tudo. E eu disse a ele, sabe por que você faz tudo isso? Porque é você que faz isso com ela. Aí você acha que ela faz isso com você. E ele disse, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Eu fiz tudo isso, aí me contou tudinho. Então, você faz, aí você acha que os outros fazem a mesma coisa. Porque você faz, aí você acha que os outros fazem a mesma coisa. Viu? Cuidado. Essa relação marido e esposa, ela é sagrada. Para você ver, essa relação marido e mulher, ela é comparada com uma relação de Cristo com a igreja. Então é algo que deve ter muita sensibilidade, muito cuidado, porque a bênção de Deus habita aí ou a maldição. Não tem meio termo, não. A gente parou no versículo 5, né? Não, versículo 4, eu acho, não foi? Foi, versículo 4. Vamos para o versículo 5. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Está falando da relação íntima entre homem e mulher, que isso só deve ser deixado de lado se for para algo espiritual, porque um é do outro, tal, por causa da prostituição, da necessidade biológica. É o que ele está dizendo aqui. Versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo não tinha mulher. Ele está dizendo, eu queria que todo homem me acompanhasse. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra.
Paulo, tu fica sem mulher, eu fico com mulher. Fica aí. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo está dizendo, ó, eu estou dando outro conselho a vocês, ou melhor, continuo dando o mesmo conselho. As viúvas e as solteiras, se na minha opinião, se eu fosse vocês, eu ia ficava como eu, sem mulher, solteiro, né? Sem um cônjuge. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se. Ou seja, se não dá para segurar as coisas aí, meu filho, peça a Deus direção e case, Paulo está dizendo. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Quem está entendendo diz amém. Vamos continuar aqui na nossa leitura, 1 Coríntios capítulo 10. Está muito claro aqui, né? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Ou seja, a mulher deve dar assistência ao marido, e o marido à mulher. Isso aí é um mandamento do Senhor. Tá ouvindo, né, irmãs? Aqui não é um conselho, não, é um mandamento, viu? Versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Olha só. Eu acho que é Mateus, né, que diz assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Eu passei muito tempo sem compreender esse versículo, mas é muito fácil de compreender. Olha só. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Sabe o que quer dizer? Que quando você se une, quando você escolhe aquela pessoa e você se casa com aquela pessoa, você criou agora um vínculo que só a morte pode desfazer. Isso quer dizer que, espiritualmente falando, nenhum juiz na terra, nenhuma lei, nenhum cartório, nenhuma caneta que tenha como base algum artigo jurídico pode desfazer essa união. Por isso que a Bíblia vai ensinar que a mulher que se separa do seu marido e casa com outro, essa mulher está em adultério. Este homem está em adultério porque no mundo espiritual ela continua casada com aquele homem, com aquela mulher. Ah, pastor, eu não concordo com isso, a minha situação, pastor, é assim, que meu marido me traiu, dava em mim, não sei o quê, e aí, pastor, eu agora me separei dele, casei com outro. Você está errada, você está errado. E agora, pastor, o que é que eu faço? Eu preciso que você compreenda que a orientação bíblica não é essa. Aquele que casa com outra, tendo o marido vivo, a mulher viva, por qualquer motivo, biblicamente está em adultério. Mas, pastor, não fala isso não, pastor, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bem, se você está nessa situação, é hora de você reconhecer. Se errou lá para trás, a partir de agora não erra mais. Viu? Não erra mais, pede perdão a Deus. Se já está para trás, se já está uma confusão maior do mundo, se não tem como reparar mais, não sei o quê, mas você precisa compreender. Mas, pastor, não acho justo. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. É a lei de Deus. Eu também acho, se você perguntar a minha opinião pessoal, eu fico assim, mas é a lei de Deus, é assim. O que é que a gente pode tirar aí de mais proveito em tudo isso? Meu irmão, seu casamento é sagrado. Você é uma só carne com alguém. Lute pelo seu casamento. Mas lute mesmo. Não existe felicidade. Você, homem, não seja covarde, deixando sua mulher em casa e tendo outra mulher na rua. Isso é covardia maior do mundo. Eu queria que ela fizesse a mesma coisa com você. Você é um covarde.
Eu estou dizendo isso para você entender mesmo. Não é ser homem, não. Homem é ter uma mulher só. Isso é ser homem. É mais difícil você ter uma mulher só ou você ter várias. Entenda isso, porque Deus quer te abençoar muito, 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 muito mesmo. Mas se você não percebeu, você perdeu a iniciativa, você perdeu o gás da vida, porque essas coisas roubam toda a sua energia positiva para fazer, para crescer, para empreender, para ter sabedoria, para ter ideia, para levar o melhor para sua casa. Essa porcaria, esse descontrole seu está destruindo sua vida. E aqui a maioria esse recado cai na maioria das vezes, ou em boa parte, para os homens que têm mais esse mau costume. Então, em nome de Jesus, escute isso. Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Então, trocando em miúdos, casamento, essa relação é sagrada. Sagrado. Se você não consegue, fez, não sabia, e já está com outra família, formou outra família, peça perdão a Deus, peça misericórdia e recomece. Se não tem como reparar, a partir de agora não erre mais, não se divorcie. Não se divorcie. Por exemplo, deixa eu falar outra coisa aqui importante para você entender a razão de tudo isso. No Ministério Novas de Paz, para você ser consagrado a obreiro, você não pode ser divorciado. Entendeu? Uma pessoa que veio de outra igreja e foi divorciada, para ser consagrada a obreiro, a gente não consagra. Porque justamente a gente entende que os obreiros devem ter esse mandamento, ou devem cumprir esse mandamento, que uma vez casados, só a morte pode separar. A gente procura cumprir isso. Quem está entendendo, tem alguma dúvida? Se tiver, me diga aí. Apesar que tem muita gente em várias redes sociais, não dá para a gente ver todos os recados, mas se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. De repente eu consigo ver. Versículo 12. Paulo continua falando sobre o casamento. Vamos lá. Esse Paulo aqui, para quem é católico, tem muita gente católica nos ouvindo. Esse Paulo é São Paulo, viu? Que tem todo o respeito da Igreja Católica. Versículo 12. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Ou seja, se você agora uma mulher crente e seu esposo não é crente, Paulo está dizendo, não é para se separar não, vá viver, viu, com ele. Ele diz a mesma coisa agora. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente, aquele que não é crente, é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabeis, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide.
a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância aos mandamentos de Deus. Paulo está dizendo assim, se você foi chamado por Deus na condição que seu esposo não é evangélico e você agora é evangélica, permaneça com ele. Ele quer viver com você, viva. Ao contrário, também. Ele está dizendo que tem algumas situações e em cada situação pode ser interpretado diferente, mas tem coisas que não faz sentido, que tanto faz. Na verdade, o que fica mesmo é o mandamento de Deus. Na verdade, o que fica é o mandamento de Deus, tá certo? Versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Vou repetir. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é do Senhor. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ele está dando um exemplo agora do servo e do Senhor. Se o cidadão foi chamado como servo, ele continua sendo servo, mas liberto pelo Senhor. Se aquele é liberto, foi chamado por Deus, ele agora se torna escravo do Senhor. Ou seja, na verdade, é Deus que muda a situação e o estado do homem, não essas coisas mínimas. Versículo 25, desculpa. Diz assim: Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Aí Paulo vai dizer assim, quanto às virgens eu não tenho uma lei clara do Senhor, mas eu vou dar o meu palpite. Aí ele continua. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. Você vê que Paulo sempre puxa, ele continua insistindo, de uma hora ou outra, que é melhor o homem não ficar só. Ou melhor, é melhor o homem ficar só, não se envolver. Ele diz que não é um mandamento, é a opinião dele. Paulo estava solteiro e estava muito bem. Queria que os outros seguissem seu conselho. Aí 28 diz, mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Ou seja, você vai ser tentado e vai ter problemas. E aí Paulo diz, eu prefiro poupar vocês, então, que se case. Cada um tenha seu marido e tenha sua mulher. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Paulo está dizendo que a nossa condição hoje ela não é determinante. O que é determinante é que tudo vai passar, que o mandamento de Deus ele deve ser observado em todas as situações dos homens. Versículo 32.
Só vai dar para a gente ler mesmo o capítulo 7. Vamos concluir o 7 para a gente orar. Diz assim, 1 Coríntios 7, 32, continuando a leitura. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Deu para entender isso aí? Paulo está dizendo assim, algo bem simples de entender. Ele está dizendo, ó, é como se ele estivesse justificando. Eu estou dizendo para vocês ficarem sem mulher, ficarem solteiro, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado cuida das coisas do mundo e de agradar a mulher. Paulo vai dizer, é algo compreensivo, né? Se você é casado, você tem que dar atenção, tem que colocar energia para você dar atenção, cuidar da sua família. Quem não tem, vai ter mais energia, vai ter mais condições de cuidar das coisas do Senhor. Isso aqui é claro. Versículo 34. Diz assim, a diferença entre a mulher casada e a virgem, a diferença entre a mulher casada e a virgem, 2 pontos. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido, que eu falei agorinha. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Paulo sempre puxando para esse lado aí. Quem casa está indo bem, mas quem não casa está indo melhor ainda. Versículo 38, é o que ele diz aqui. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Aqui eu estava falando para você, tá vendo? Enquanto estiver vivo, você está ligado ao seu esposo, à sua esposa. Não tem juiz no mundo que consiga desfazer esse laço. Por isso que a Bíblia mostra que aquela história que eu falei. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, pastor, não dá mais para viver, não sei o quê. Quer se apartar, biblicamente se aparta. Você não pode casar de novo, não. Tem que esperar a criatura morrer para casar. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Eu pensava que dava para a gente ler o capítulo 8, mas não vai dar, não. A gente lê amanhã. Capítulo 8 e vai seguindo. Muito bem. A irmã botou aqui alguma coisa, passou, senão eu ia ler. Não consegui ler, não. Passou rápido. Mas depois a gente pode ver um momento para a gente tirar mais dúvidas. Viu? A irmã Zelma está dizendo, só posso casar quando meu ex morrer. Biblicamente é. É isso aí. Ah, pastor, mas foi por causa de traição que eu me separei.
A Bíblia abre essa concessão. Vou usar aqui o exemplo da irmã. Pastor, me separei porque meu marido me traiu. A Bíblia abre, sim, é verdade, por causa da dureza do coração do homem. A Bíblia abre essa concessão. Mas não dá direito de casar não, viu? Não dá direito de casar com outro, não. O negócio é sério. A irmã está dizendo ali, é difícil demais. Eu também acho. Mas isso é o que a Bíblia ensina. Quem tiver sua costelinha, segura aí firme. Viu? Que é para a vida toda. Bom ou ruim é seu.